Que é o Eduardo Cerqueira, criador do Cerqueira Consultoria ISP e do canal Jurídico ISP. Hoje a gente vai falar de um tema muito, mas muito interessante, que é a continuação de outro vídeo que a gente tem aqui no canal, que é sobre a inconstitucionalidade de algumas leis estaduais que tratam sobre fidelidade. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos acompanhando aqui. Qualquer dúvida, alguma coisa, pode escrever nos comentários que eu vou ficar muito satisfeito de poder sanar qualquer dúvida e aprender com vocês também. A gente vai aqui, eu vou colocar no canto da tela, a gente vai falar aqui sobre a Lei 8.888 de 2020 do Rio de Janeiro, uma lei estadual. Ela fala, em outras palavras, ela fala o seguinte: ficam as concessionárias de TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados vedadas de aplicar multas, vedadas quer dizer proibidas, de aplicar multas por quebra de fidelidade aos consumidores que solicitarem o cancelamento do contrato, portabilidade para outro operador ou mudança de plano, enquanto perdurar a pandemia de coronavírus. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre ela também e outras, né, estaduais, e tecendo minhas críticas, né? Sim, quando é que vai acabar a pandemia? Quando a OMS disser, o Estado, a União. Então, assim, fora a questão da competência, né? Aí eu vou falar aqui, mostrar para vocês agora em seguida, a Constituição, no artigo 21 e 22. No artigo 21 fala o seguinte: e aqui não precisa ser um jurista muito renomado para você pegar e conseguir extrair o entendimento, é tudo muito direto. Compete à União, ou seja, à Federação, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador, no caso é a Anatel, e outros aspectos institucionais. Aí vem o artigo 22 e complementa. Compete privativamente à União, ou seja, é competência exclusiva da União, que não é compartilhada nem delegada para os estados, legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. Então, não tem dúvidas, sem entrar no mérito se foi uma boa intenção ou não dos entes estaduais, dos legislativos estaduais, mas não é competência deles, não tinham direito legal constitucional de legislar sobre isso. E aqui houve o julgamento, foi em setembro, salvo engano, setembro de 2022. O relator foi o senhor Alexandre de Moraes, que eu já falei também que eu discordo, acho que é a primeira vez que eu vou concordar com ele é hoje. E ele, basicamente, em resumo, o Alexandre de Moraes deu o voto pela inconstitucionalidade, ou seja, ilegalidade da lei estadual do Rio de Janeiro, e o ministro Ricardo Lewandowski abriu precedente divergente, né? E votou favorável à constitucionalidade. Votaram com o ministro Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Votaram com ele, ou seja, 3. O restante ficou todo pela tese, favorável à tese do Alexandre de Moraes, que eu concordo. E basicamente, então, saiu vencedor a tese da inconstitucionalidade, ou seja, foi declarada inconstitucional essa lei estadual. O Alexandre de Moraes, ele fala em alguns trechos aqui, eu vou pegar e vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Ele fala o seguinte: como já foi entendido por esta corte na DI 4.925, a orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte sufraga o entendimento de que outorga à União da responsabilidade constitucional da exploração de serviços públicos de telecomunicação compreende não apenas a competência de legislar sobre a matéria, como também a capacidade de delegar a sua execução a terceiros colaboradores. Nestes casos, o ente federal, que é o titular do serviço público, detém a prerrogativa de definir a legislação própria, as condições mediante as quais deverá ser prestado serviço
estabelecendo regime jurídico de concessão ou permissão insuscetível de modificação pelo legislador estadual. Bem claro. E ele está, nesse ponto, está totalmente correto nessa tese. Ele prossegue em outro trecho do voto dele, falando o seguinte: o tribunal, no caso ele está falando do STF, já enfatizou que é igualmente por meio de legislação da pessoa política concedente que haverão de ser definidos os termos da relação jurídica entre usuários e concessionários de serviço público, que são distintos dos termos da relação de consumo, razão pela qual não podem os Estados-membros se valer da competência concorrente do artigo 24, que é outra questão da Constituição, para criar regras que interfiram no equilíbrio contratual entre o Poder Federal e as concessionárias a ele vinculadas. E por fim, em outro trecho aqui, ele coloca que, em matérias sujeitas à competência privativa da União, privativa federal, a atuação legislativa dos Estados-membros somente pode ser consentida quanto a questões específicas e será sempre dependente de autorização explícita a ser concebida em lei complementar. Ou seja, ele delimitou bem o tema, passou bem a tese dele e eu sou totalmente favorável. Porque se não for dessa forma, pessoal, vira um território sem lei, porque é uma bagunça. Porque cada estado vai colocando as normas, sabe, uma mais louca do que a outra, e não tem como falar que isso não interfere na competência da União. O constituinte, quem fez a Constituição, tinha seus motivos para colocar telecomunicações e outros temas como privativo da União. Então, não dá para... Apesar que hoje no Brasil tem muito jeitinho para somente jurídico, tá complicado, mas nesse caso aí ia ser uma aberração se passasse, porque ia ser complicado. Aí vamos a um ponto. Aqui no estado do Maranhão, nossa base fica aqui no estado do Maranhão. No estado do Maranhão nós temos duas leis, né? Muitos clientes nos perguntam. Eu, Eduardo, quanto jurídico dessa empresa, não estou recomendando a utilização destas leis. Por quê? Porque, no meu entendimento, elas já eram inconstitucionais e agora estou respaldado pela decisão do STF, que esse tipo de legislação dessa forma é inconstitucional, ou seja, lá no ápice do poder jurídico, do judiciário, tem-se um entendimento favorável a ser inconstitucional essas leis. Eu vou colocar aqui as duas leis que tocam sobre fidelidade no estado do Maranhão. Tem a lei 11.434, 2021. Ela fala no artigo 1º lá, fala: ficam obrigadas as concessionárias dos serviços públicos, do serviço de telefonia fixa e celular que atuam no estado do Maranhão a cancelarem multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício de forma involuntária após a adesão do contrato. Então, assim, se a pessoa comprovar que perdeu o emprego, não tem nada a ver com a concessionária de energia ou de telefonia, ele fica dispensado da fidelidade. Não tem nem sentido. Então, assim, você vê as loucuras que passam, né? Se não for exclusivo da União. E a Lei 11.272, 2020, estadual do Maranhão também, fica vedada às operadoras nos contratos mantidos por consumidores a cobrança de multa contratual em decorrência da cláusula de fidelidade por empresas de telefonia fixa ou móvel, TV a cabo, internet e assemelhados, durante o período em que for reconhecida a situação de calamidade pública no estado do Maranhão. No mesmo sentido. Então, assim, eu não recomendo, né, que seja observado e seguido essas legislações, apesar que elas, na prática, não teve muita utilidade, mas são legislações que a gente tem base contrária
declaração de inconstitucionalidade. Então é esse o tema hoje, era só isso que eu queria passar para vocês, que era um complemento que eu acho importantíssimo para a questão dessa fidelidade. Vai de encontro ao entendimento do STF agora, finalmente vai de encontro ao entendimento do vídeo que eu fiz há não sei quanto tempo atrás, há muito tempo atrás. Então é isso que eu tenho a passar e eu fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá ok? E abraço.